Se você está pensando em mudar para o Canadá ainda no ano de 2024 ou 2025, eu sei que você deve estar se perguntando muitas coisas, afinal muita coisa mudou de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia. Então nesse vídeo de hoje eu vou te dar um choque de realidade para o que você tem que fazer, o que você vai enfrentar caso você ainda tenha vontade de migrar aqui para o Canadá, seja em 2024 ou em 2025. Não vou falar muito nos 2026, 2027, porque imigração é uma coisa que muda a todo momento. Então a ideia desse vídeo é para você que está buscando informações sobre imigração para o Canadá e o que você deve saber e incluir aí no seu planejamento. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram de 2019 para cá. Por que 2019? Porque foi o ano pré-pandemia. Inclusive é o ano que muitas pessoas chegaram aqui e foi quando a maioria dos canais mais conhecidos, maiores, chegaram aqui no Canadá. Claro, tem alguns outros canais muito grandes que chegaram muito tempo antes, mas a maioria foi nessa época aí de 2018 para entre 2018 e 2020. Inclusive foi quando nós chegamos também. Então se você já vem pesquisando sobre imigração aqui no Canadá, eu quero falar sobre 3 coisas que têm mudado frequentemente. Em primeiro lugar é o sistema do Express Entry. O Express Entry é um sistema baseado em pontos em que o governo do Canadá usa para trabalhadores qualificados. Então funciona basicamente assim. Eles vão avaliar a sua experiência de trabalho, o seu nível educacional, por exemplo, se você tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, quanto mais qualificado você é, mais pontos você tem nesse sistema. E claro, a fluência na língua. Então, qual que é o seu nível de inglês? E qual que é o seu nível de francês? Eu diria que hoje, diferente de 2019, até um pouquinho ali no meio da pandemia mesmo para trás, se você tivesse um bacharelado, um bom nível de inglês e um nível de experiência de trabalho interessante no Brasil, ou em qualquer outro lugar, você conseguia imigrar direto para cá com a residência permanente, o Green Card canadense. Hoje já não é bem assim. Mesmo que você tenha uma graduação, uma boa experiência de trabalho no Brasil e um nível de inglês, não é mais suficiente. A pontuação subiu muito, porque como depois da pandemia muitas pessoas quiseram vir para o Canadá, eles tiveram que reajustar a pontuação, então eles estão sendo um pouco mais exigentes e a saída que no momento, como eu disse, sempre pode mudar, está sendo o francês. Então você tem que ser uma pessoa qualificada, ter um bom nível de educacional, um bacharelado pelo menos, você tem que ter um inglês. Agora o mais importante hoje é você ter o francês. Eu sei que vocês estão falando, pô, mas eu já sei inglês, eu vou ter que aprender outra língua. It is what it is. É isso que eles estão pedindo hoje. Então, quanto maior a sua qualificação, se você não tem um mestrado, doutorado, ou se você tem isso combinado com a sua experiência de trabalho e ainda a pontuação não está batendo, você vai ter que apelar para o francês caso você queira vir ainda do Brasil já com o PR na mão. Ainda falando sobre processo, seja para visto de estudo, de trabalho ou até mesmo para residência permanente, o governo do Canadá aumentou as taxas de aplicação desses vistos e também aumentou o mínimo necessário que você tem que comprovar financeiramente para chegar aqui no Canadá. Então antes era em torno de mais ou menos 10 mil dólares para o aplicante principal, hoje já passou para 20 mil. Eles tentaram colocar isso baseado na situação atual. Então esses 20 mil dólares na cabeça deles é o quanto você precisaria para iniciar a sua vida aqui. Na aplicação eles vão pedir para você comprovar fundos em média aí de 20 mil dólares para uma pessoa. Esses valores variam, só tô querendo passar para vocês o como isso aumentou. Não leve esses valores ao pé da letra. Eu aconselho você sempre pesquisar no site do governo. Então, além das taxas de aplicação dos vistos aumentaram, a comprovação de fundos também aumentou. Então é mais um empecilho que eles colocaram aí, além de aumentar a pontuação no Express Entry. Outra coisa importante que eu queria pontuar aqui são os sistemas provinciais. Além do Express Entry, que é esse sistema que eu expliquei para vocês, cada província aqui no Canadá tem determinados programas de imigração que estão focados ali em necessidades específicas e escassez de mão de obra local. Que dica que eu daria para você que está tentando vir para cá? Faça a lição de casa. Pesquise o máximo de programas provinciais que você puder. Então, como que você pesquisa isso? Então, aqui a gente chama de PNP, que é Provincial Nominee Program. Vou deixar o nome aqui na tela. Então, vai no Google e coloca Provincial Nominee Program ou PNP. E antes disso, você coloca a sigla da província. Então, por exemplo, aqui moramos em British Columbia, tem o BC PNP. Então, lá dentro você tem que ficar familiarizado com isso e vai conhecer um pouco sobre as necessidades da província, a profissão que você tem hoje, você acha que ela está em demanda? Está na lista lá? Tem algum programa específico que talvez seja a brecha para você entrar?
Pode ser que não seja aqui em British Columbia, pode ser em Alberta, em Ontário, em Saskatchewan, seja lá onde for. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é, se o seu foco é pegar a residência permanente, depois você pode ir para qualquer lugar. A tática que eu vejo muitas pessoas fazendo é, vamos para Winnipeg, que é uma cidade que fica lá na província de Manitoba, que tem programas provinciais relativamente mais fáceis. As pessoas vão para lá, pegam a residência e depois mudam para onde elas querem ou ficam lá, passam a gostar e tudo certo. Mas tomem cuidado com essa coisa de eu vou para qualquer lugar só para pegar a residência permanente. Pode ser um tiro no pé. Pode ser que esse lugar tenha uma escassez de mão de obra, mas talvez você não se adapte, porque é um lugar muito diferente do que você está acostumado. Por exemplo, se você sai de uma cidade como São Paulo e vai morar em uma outra cidade muito rural aqui no Canadá, é muito difícil. Vai afetar várias coisas na sua vida, começando a adaptação, você não está acostumado com aquilo. Aí tem a língua que já é diferente, um lugar muito do interior, vai ter menos oportunidades de trabalho, mesmo que esteja em escassez. Então, preste muita atenção nessa sua pesquisa. E já vou adiantando que tem vários programas provinciais e vai dar uma dor de cabeça. Então você vai ter que entrar, ficar familiarizado com isso e o seu inglês tem que estar relativamente em dia para você entender como funciona. Caso você não estiver entendendo muito bem, já fica o puxão de orelha, vai estudar e melhorar o seu inglês, porque você vai precisar dele para entrar aqui no Canadá e para fazer qualquer outra coisa. Claro que você consegue entrar sem inglês, mas diria que não é a melhor estratégia do meu ponto de vista. Caso você não tenha essa paciência, não tenha esse tempo, isso é muito importante, porque como eu disse, tem muitos programas provinciais. Eu aconselho você procurar ajuda de um consultor de imigração licenciado aqui no Canadá. Você pode sim fazer tudo por conta, nós mesmos fizemos tudo por conta, mas sim, é muita coisa para pesquisar, você tem que estar bem ciente disso, e caso você não queira fazer esse trabalho, você queira ajuda de alguém que está mais acostumado com todos esses processos, a gente aconselha você falar com o pessoal da FutureCan, que é com a Kitty, com a Patrícia e com várias outras pessoas que trabalham lá com ela. Eu estou deixando um e-mail aqui na tela, que é o barbaryrobert@futurecan, que é o e-mail da nossa parceria que a gente tem com eles. A Kitty é a única pessoa que eu confio atualmente para vocês buscarem informação, pesquisar, pedir análise de perfil, ver se seu perfil dá match com o que tem hoje, faz sentido você querer migrar hoje, o que você precisa melhorar. Então ela vai conseguir te direcionar certinho. Eu super aconselho você fazer uma análise de perfil de bate pronto. Depois você decide se quer continuar, fazer com eles, se quer fazer por conta, mas basicamente vocês entenderam o recado. Aproveitando que eu acabei de falar para vocês que as taxas de aplicação de vistos aumentaram, as exigências do mínimo de comprovação de fundos aumentaram, eu quero já dar um toque para vocês se planejarem bem. Preste atenção quando vocês estiverem fazendo um planejamento financeiro. As pessoas tendem a olhar só o que eles vão gastar aqui no Canadá, mas tem várias outras coisas antes, vários custos que às vezes as pessoas esquecem de colocar na ponta do lápis. Então, coisas como que tem um valor considerável. Passagem aérea. Então, a passagem aérea de São Paulo para Toronto, Montreal, Vancouver, eu estou falando as principais cidades, vai sair entre 3 mil e 6 mil reais, depende da época do ano. Então, se você está vindo um casal, já estamos falando do dobro disso. Então, fique de olho aí no preço das passagens para você ter uma ideia de quanto elas custam no decorrer do ano. Então, já coloque isso na sua planilha, porque esse valor vai fazer diferença lá no final, quando você for somando no montante. E caso você também não tiver muito saco de ficar acompanhando esses preços de passagem, que muda às vezes de segunda para quarta-feira, muda drasticamente o preço, eu também aconselho você falar com o pessoal da MyTripWorld, com a Gisele. Ela é uma pessoa que sempre ajuda os nossos seguidores aqui, e tem passagem às vezes de São Paulo para Toronto e vice-versa, tipo por R$2.500, e ela sempre posta as ofertas lá no Instagram dela. Se você quiser entrar em contato também, tô deixando o link aqui embaixo. Todos os links que eu vou falar para vocês vão estar aqui na descrição. Vocês vão lá, clicam e direciona diretamente para as pessoas, tá bom? Outra taxa que vai impactar bastante aí no seu orçamento é exatamente a taxa de aplicação de visto ou de residência permanente. Isso, gente, depende muito se você vai vir com visto de estudante, trabalho ou residência permanente, tá? Então pode custar aí mais de 10 mil reais, dependendo de qual é o seu processo. E aí você vai fazer através de um consultor de imigração, também tem que adicionar o custo disso. Ah, quanto que custa? Entra em contato com eles de novo. O e-mail tá aqui embaixo, eles vão te passar um orçamento, primeiro para análise de perfil, depois a aplicação de visto ou de residência permanente. Então assim, se prepara que o baque pode ser grande nessa parte, tá? Tem um preço relativamente aí tabelado entre todas as agências, eles seguem mesmo que o mesmo padrão, mas obviamente fica ao seu critério de pesquisar. Como eu disse, eu aconselho sempre o pessoal da FutureCan, ok? Outro custo que nem é tão grande assim, mas eu quero dar uma dica extra junto com isso,
é o passaporte, né? Então, se você não tem o seu passaporte, já fica aí preparado que o passaporte brasileiro hoje está entre 250 e 300 reais, mais ou menos. Então, se você está vindo 2 pessoas ou mais, adicione esse custo. E, por favor, gente, se você tiver um passaporte hoje válido e ele for vencer daqui 1 ano, 2, atualize esse passaporte, que aí ele vai ser válido por mais 10 anos. Por que que eu falo isso? Eu já cansei de falar isso no canal e eu já vi mais de uma vez esse erro rolando aqui, esse problema. Então, se você vem com você tem um passaporte de 1 ano de validade, por exemplo, você aplica para um visto, você vem estudar aqui numa universidade, num college, com um curso de 2 anos. Aí você faz todo o trâmite da aplicação de visto e tudo mais, e aí você dá o seu passaporte. Qual que é o problema? Em vez do visto vir com a validade do tempo seu de estudo, né, de 2 anos, por exemplo, ele vai vir com o tempo do vencimento do seu passaporte só de 1 ano. Então, caso o seu passaporte for de 10 anos, seu estudo for de 2, aí ele vai vir os 2 anos, né? Não vai vir de 10 anos. Então, obviamente vai variar muito, tem várias regrinhas aí, mas tome cuidado. Atualize o seu passaporte antes de chegar aqui. Então, se você vai vir, por exemplo, com visto de estudos, que foi o nosso caso, eu vim com estudos e a Bárbara com de trabalho, então foram 2 anos estudando, depois tivemos uma extensão de 3 anos de trabalho, e aí a aplicação do PR, tudo isso você vai utilizar o mesmo passaporte, tá? Então eu não precisei em nenhum momento ter que atualizar passaporte ou meu visto vencer. Evitem essa dor de cabeça e atualizem o passaporte de vocês. E claro, por último e não menos importante, eu diria que é o gasto maior de todos, que é a sua reserva inicial para você chegar aqui no Canadá. O que seria essa reserva inicial? Então você provavelmente vai chegar aqui e vai ter que morar em algum lugar. Então vamos pegar de exemplo Vancouver, que é onde a gente mora aqui, que é sim a cidade mais cara do Canadá hoje para se morar em questão de aluguel. Então vamos colocar uma média de um apartamento aí de $2.500. Um dormitório. 2 dormitórios se for bem longe, assim, na grande Vancouver ainda, mas em outras cidades. Mas a média de um dormitório, $2.500. Estamos falando aí, vamos colocar que o dólar tá uns R$4. Estamos falando em R$10.000 para 1 mês de aluguel. Aqui em British Columbia, normalmente a gente paga o primeiro mês que você vai morar, mais um Secure Deposit, que seria o nosso depósito calção, certo? Então, se você tem animal, normalmente eles pedem um depósito calção, então são 2. Então vamos considerar isso aqui para pensar no pior cenário. Então $2.500 mais $2.500, $5.000, estamos falando aí em R$20.000 só de aluguel, só para começar. Só que você vai chegar aqui, provavelmente você vai contratar um translado do aeroporto, você vai pegar um Uber, você vai alugar um carro. Quanto que isso vai custar? Coloca na sua planilha, tá? E obviamente você está chegando num apartamento onde tem, aqui no Canadá é normal, todos os apartamentos vêm com banheiro, cozinha, eletros, isso já vem tudo instalado, mas você vai precisar comprar pelo menos um colchão para você dormir. Não sei se você vai querer um rack TV ou às vezes um sofá, não importa. Eu aconselho você separar aí, pelo menos com o preço que estão as coisas hoje, uns $2.500. Se você quiser chegar aqui e ter o básico. Gente, você tem que comprar panela, talher, prato, copo, é muita coisa, produto de limpeza, um monte de coisa que vocês às vezes não lembram de colocar na planilha de vocês. Claro que esse valor vai variar, tem gente que vai falar pra você, pô, eu cheguei aqui e gastei $1.000 e o resto eu peguei tudo doado. Tudo bem, eu estou falando uma média. Então eu colocaria aí na conta $2.500 com certeza. Então, considerando aí um aluguel de $2.500, eu diria que um casal precisaria de pelo menos uns $4.000 por mês para viver. Se você é solteiro, você vai dividir apartamento, vai pegar um quarto, eu colocaria aí em torno de $1.500 a $2.000. Eu levaria em consideração pelo menos 3 meses de reserva. Se você puder mais, melhor ainda, mas 3 meses eu diria assim que é o mínimo para você não passar perto. Então a gente tá falando aí de R$20.000 de aluguel, a gente tá falando de R$10.000 para você comprar umas coisas básicas para sua casa e mais 3 meses de custo de vida. Então se for um casal, são $12.000 vezes 4 é R$48.000, somando com aquele montante do começo. E se é uma pessoa solteira, em torno de $2.000 vezes 3, $6.000 vezes 4, R$24.000. Então se você fizer a conta de todo esse montante que a gente está falando aí, dá uma boa grana. Então, cuidado com essa parte financeira, é imprescindível você se planejar muito bem antes de chegar aqui. Não é só ter inglês, francês e bater a pontuação. É um pacote de coisas que você tem que ter, além de outras coisas que eu vou falar em sequência nesse vídeo. E para você que já tiver aí com visto em mãos ou já aplicou pro visto e tá aí quase nos finalmente, você provavelmente vai ter que procurar um lugar para ficar aqui no Canadá. Eu não aconselho você vir com Airbnb e depois procurar um negócio por conta. Antigamente eu aconselhava isso, mas
mas hoje o Airbnb está muito caro, inclusive está tendo várias regrinhas novas aqui em Vancouver que estão dificultando o Airbnb, e eu com certeza vou dizer para você que sai muito mais barato você contratar uma empresa para fazer esse intermédio para vocês. Então eu sempre recomendo o pessoal da For Housing, porque ele é parceiro do nosso canal aqui há muito tempo. O pessoal é super gente boa, eles vão fazer esse processo de você alugar o apartamento ainda do Brasil e já chega aqui com o seu apartamentinho pronto. Eles atendem várias cidades e eles oferecem também outros serviços, por exemplo, como receber umas primeiras compras, ter um colchão ali para quando você chegar cansado de viagem. Às vezes, se você não vem de São Paulo, você vai fazer uma escala, um voo até São Paulo, de São Paulo até Toronto, de Toronto até outra cidade ou de Montreal. Então assim, você chega moído. Então você já ter ali uma casinha, já ter um colchão. Obviamente que tudo isso tem um custo, mas eu vou dizer que é bem mais barato que você ficar em hotel ou Airbnb. De novo, o link está aqui embaixo na descrição. Fala lá com o pessoal da For House que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Dita essa primeira parte aí que você ainda não está no Canadá, então como você tem que planejar um pouquinho aí financeiramente, quais são as empresas que podem te ajudar, onde você pesquisa e tudo mais. Agora eu quero falar assim, você chegou aqui no Canadá e você vai enfrentar o famoso, o temido mercado de trabalho. Então a primeira barreira já começa sendo a língua, que é diferente, mesmo que você já tenha um inglês legal, no dia a dia a coisa muda um pouco, principalmente se você vai trabalhar numa área mais específica, vão ter vários termos que você não está acostumado, mas eu queria falar um pouquinho além disso, já que é o óbvio.